Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite em que somos agraciados pela presença dos nossos amigos espirituais. Que a paz do Jesus nos envolva agora e sempre. Nesta noite fomos convidados a refletir um pouco sobre os últimos acontecimentos que vemos surgir na nossa humanidade, principalmente em que nos alerta desses novos tempos. Somos convidados a confrontar tantas dificuldades de entendimento do que acontece conosco, que às vezes ficamos pensando, que doutrina é esta que abraçamos para enfrentar todas essas dificuldades que vemos acontecer nos dias de hoje? Inclusive ontem tivemos aí o assassinato de um líder revolucionário, entre aspas, que assassinou tanta gente em 11 de setembro de 2001. Vemos aí tanta dificuldade de compreendermos os nossos companheiros homossexuais, na questão daqueles que carecem da necessidade da justiça humana, e nos perguntamos o que faz a nossa doutrina nesses novos tempos. Se perguntarmos e voltarmos atrás no tempo, essa nossa doutrina é tão nova. A 18 de abril de 1857, ou seja, apenas 154 anos atrás, se imaginarmos que o nosso mundo foi criado há 10 milhões de anos atrás, que estamos aqui apenas há 10 milhões de anos atrás, quer dizer, fomos criados há 3,5 bilhões de anos, o nosso planeta, e que chegamos aqui, o tempo do homem é de 10 milhões, ou seja, somos infinitamente minúsculos perante a criação divina. Temos no início, na nossa primeira jornada de lembrança do ser humano, toda a construção chinesa, que passa aí de mais ou menos de 6.000 a 10.000 anos, e vamos percebendo que, eu acredito que mesmo eles, no tempo deles, perguntavam, mas que novos tempos são esses? A cada tempo que se passa, se formos analisar todo o desenvolvimento da humanidade, vamos voltar na primeira revelação que a doutrina espírita nos fala, que é a revelação trazida por Moisés, libertando o povo hebreu do jugo da escravidão. Ele recebe pela primeira vez uma psicografia, enviada direto por Deus, cravada na pedra. Temos aí o primeiro fenômeno gravado na história como um fenômeno mediúnico, mas esquecido durante a humanidade. Depois teremos à frente uma nova revolução que vem nos trazer o cristianismo. O Cristo que nos chega nos falando da boa nova, perguntando a todos, filhos, vocês querem um novo tempo? Não temos mais aquele Deus temeroso, aquele Deus que nos pune, que nos condena, mas Cristo nos convida a um novo tempo de repensarmos em nós mesmos a humanização dos nossos sentimentos. Cristo, diferentemente, traz a nós o repensar do perdão. Anteriormente, Deus era aquele que nos dava simplesmente o perdão. Não existia o perdão do homem para o homem. Mesmo se imaginarmos que o terceiro profeta, que se designou assim, como foi Maomé, dentro do islamismo, 1500 anos depois de Cristo, traz, recebido pelo alto, como um profeta que recebeu diretamente de Deus as 114 suratas, em que trazia um código disciplinar ao islamismo, nele também discutia o perdão apenas como uma dádiva divina. Mas se relembrarmos, Jesus então nos traz essa possibilidade maior de entendermos que somos capazes, que somos deuses de realizarmos por nós mesmos a nossa perfeição. Está em nós a perfeição. É um caminho longo que haveremos de trilhar, e sem dúvida nenhuma novos tempos ali eram chegados. Mas esqueceremos também
de que outros tempos depois do cristianismo foi um tempo negro, onde a filosofia foi trancafiada para que a política cristã apenas exercesse nela o poder de dominação do mundo, onde se vendiam as indulgências, onde você compraria o direito aos céus através do dinheiro. Havia aí sim o homem desvirtuado aquilo que Cristo nos trouxe com tanta fidelidade. O homem tem essa capacidade de desvirtuar o que Deus, o que a divindade nos traz, e que nós, por interesses próprios, achamos que a cada tempo não sofreremos o abatimento das nossas doutrinas. Pois bem, meus irmãos, a doutrina espírita, que foi transmitida por essa pleide de espíritos, que sem dúvida nenhuma conviveu em todos os tempos da humanidade, se abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, estará lá, que Sócrates foi o grande iniciador não só da doutrina espírita, mas também do cristianismo, em que ele dizia a Críton no momento da sua partida, em que bebia cicuta para a sua morte, em que todos os seus súditos revoltados ali discutiam essa possibilidade de Sócrates morrer, mas ele dizia: Críton, meu querido, eu não sou apenas esse corpo de carne, eu sou mais que isso, sem dúvida eu sobreviverei a isso. Sócrates nos trazia aí a certeza da imortalidade da alma. Depois, logo à frente, Platão nos trazia o seu mito das cavernas, dizendo que o homem um dia haveria de iluminar a sua mente e buscar na espiritualidade maior o sinal da sua divindade. Sócrates nos trazia também a República, em que ele dizia que uma nova cidade deveria ser gerada segundo a ética e a moralidade. Teríamos depois Aristóteles, dizendo-nos dessa inteléquia espiritual que nos conduz, e que um dia, mesmo ele não entendendo da reencarnação, ele dizia àqueles que professavam a sua doutrina, de que nada ficaria esquecido do que aquilo que a gente faz. De alguma forma, a produção da nossa inteligência ficaria para a eternidade. Mesmo antes de Cristo, quando nós lembrarmos de Cícero, aquele que trouxe as bases do direito romano, no seu sonho de Cipião, ele trazia aí o desdobramento do seu espírito, em que Cipião, em sonho, lhe dizia tudo o que lhe aconteceria nos próximos 2 anos, e que assim foi efetivado. Nós vemos aí que a doutrina espírita está em todos os tempos do nosso mundo. A doutrina espírita não é nada novo, é senão a efetivação dessa comunicação maior dos espíritos, que nos traz este momento para que repensamos aonde estamos e quem somos e para onde vamos. A doutrina espírita trazida a 18 de abril de 1857 por essas 501 questões, onde praticamente está lá, doutrina dos espíritos, lançada ao mundo diretamente por eles. Kardec é apenas aquele codificador, o homem que se preparara por 50 anos para trazer para nós, sem a interferência dos seus conhecimentos, mas efetivados por ela, em que mundo estamos e para onde vamos. Estamos com a doutrina que nos dá a base para repensarmos, que debruça sobre nós para que viemos e quem somos. É uma doutrina que nos faz enfrentar os novos dias com a razão, com a fé, sim, mas repensando sempre de que tudo que conquistamos ao longo dessa humanidade, de todos aqueles que colaboraram com o homem, estão hoje aqui conosco. Se lembrarmos ainda, imaginemos no tempo de Alexandria, naquela biblioteca que durou 800 anos, em que homens destinados a manter o conhecimento humano assim lutaram, que enviaram aos 4 cantos do mundo
os seus mensageiros para buscar todo o conhecimento humano e que guardavam lá em mais de milhões de papiros o conhecimento. E que a sua última filósofa, aquela última que cuidou da biblioteca de Alexandria, era uma filósofa, era uma mulher. Imaginemos aquele tempo, se eles não diziam, que tempos são esses em que a mulher toma tal frente ao mundo com o seu conhecimento. Hipácia, que foi essa filósofa que trouxe ao mundo o primeiro entendimento do mundo como sendo uma grande elipse, da sua movimentação, da sua atração. Pois bem, quando o cristianismo chegado, os cristãos acabaram matando milhares de pagãos, mas pagãos esses que tinham o dom do conhecimento. Hipácia, por sua vez, foi condenada, foi morta na rua, a sua pele foi retirada por ostras afiadas. E ali, sem dúvida nenhuma, que cristianismo era esse? Então nós temos que perceber que nem sempre toda a verdade ela é democrática. Temos que perceber que somos a minoria, que temos apenas 154 anos de existência. Mas para onde caminhamos? Como é que podemos manter em nós esses conhecimentos que foram nos trazidos pelos Espíritos e respeitá-los com dignidade? Cabe-nos a nós não mais religarmos ao misticismo, as coisas que são nos trazidas de todos os cantos para que englobe na nossa doutrina. Nós vimos o que aconteceu com o islamismo, com o cristianismo, com o judaísmo. Condenamos os judeus, os queimamos a milhares. Mas temos que perceber que somos um único ser, somos um espírito individualizado, que não temos apenas 10, 20, 40, 50 ou 80 anos. Sem dúvida nenhuma, os nossos sentimentos, a maneira de agir, reflete em nós um passado terrível, mas que também a doutrina espírita coloca a nós como um despertar de um novo tempo, como um ser único capaz de realizar um novo tempo. Sim, meus irmãos, vivemos novos tempos em que não nos conformamos mais com a injustiça humana, em que não podemos nos conformar que nós mesmos destruímos o nosso planeta. Não podemos nos conformar com religiões que vendem ainda espaço no céu, ou ainda um Deus temeroso, em que cada um é dispensado do seu trabalho. Não há mais aquele Cristo que nos diz: ganhará o pão pelo suor do teu rosto. Vende-nos facilidade. A nossa doutrina deverá combater, sim, a questão do consumismo. Deixamos de ser o que construímos ao longo do tempo para sermos apenas o que temos. Somos as nossas propriedades, somos as nossas roupas, somos a nossa face, somos os nossos silicones. Mas a doutrina espírita deve reforçar e voltar a lembrar-nos a espiritualidade que vive em nós, que somos esses seres únicos, que caminhamos durante a eternidade, que hoje é a nossa melhor encarnação. Que justiça é essa que nos apresenta uma sociedade que não respeita o mais pobre, que não respeita o que pode falar, o que não tem forças para falar e nem tem condições para falar? A doutrina espírita é tida como uma doutrina elitista, sem dúvida nenhuma, porque o que não nos faz hoje com a juventude é fazê-los pensar.